tem uma tendência para ser líder. Já foi líder de torcida, líder de confraria, líder da noite, foi líder no esporte, antigo secretário de esportes de Ribeirão Preto, ele é André Trindade. Foi vereador e hoje está na suplência, hoje assumiu e quer fazer voltar uma justiça que foi cometida em Ribeirão Preto por grandes empresários e atendido pelos vereadores de uma forma tão brutal que não dá nem para comentar, mas esse é um comentário que a gente vai fazer à parte aqui. André, com quantos vereadores se faz uma democracia? Olá, Zé, é uma felicidade poder participar desse podcast, já que aqui pode tudo, né? E falar com você, falar de política, que a gente gosta e milita já há 20 anos, falar da cidade, falar dessas coisas, mas eu digo, e respondendo inicialmente, a democracia se faz com quantos vereadores forem necessários de acordo com o tamanho da quantidade de pessoas que você precisa dar representatividade. Então, se faz com o número adequado de acordo com cada cidade e assim presume a Constituição. Não só municipal, mas observe que os estados também funcionam assim, né? Brasília tem 513 deputados, São Paulo tem 70 e o Mato Grosso, o Amazonas, o Acre tem 8. Por que será? É porque tem mais gente para ser representada em São Paulo do que nos outros estados. Por isso tem mais deputados, ou seja, mais representantes que possam exercer esse papel na nossa democracia. Mas o mesmo Supremo Tribunal, ele já havia dito que em Ribeirão Preto cabe entre 27 e 29 vereadores. E nós chegamos a ter os 27 vereadores. Acontece que houve uma pressão não popular, mas uma pressão de algumas pequenas entidades de classe, né? E que amedrontaram os vereadores, anunciaram para o mundo que isso ia ficar mais caro, que ia gastar dinheiro, que era um absurdo. Aí fizeram um tremendo de um levante e os vereadores, eu estou dizendo de minha parte, não quero colocar você em saia justa, os vereadores extremamente acovardados, amedrontados, acabaram concordando com a coisa e nós perdemos a representação de nada menos do que 5 vereadores. 5 vereadores deixaram de existir. De 27 caímos para 22. E é lógico que isso diminui o número da representatividade popular. Queria que você falasse exatamente sobre isso. Você tem uma proposta correndo na Câmara Municipal em que você apresenta com toda a justiça e voltando aquilo que o tribunal justifica como mínimo, 27. Seria 27 ou 29. Até 29 você poderia apresentar, mas você acha que foi até modesto, ficou nos 27. Como é que você vê tudo isso e essa movimentação, novamente, de quem age contra a democracia? Zé, até para que o telespectador possa saber a sequência do que levou a isso, né? Ribeirão Preto já atingiu o patamar de ter 27 vereadores há muitos anos atrás, cerca de 12 anos, quando o Ribeirão Preto atingiu 600 mil habitantes. De 2008 para 2009, tramitou a PEC dos vereadores em Brasília. E o que fez a PEC dos vereadores? Ela disciplinou o número de representantes para reduzir o número de vereadores no Brasil, dando proporcionalidade à população e os seus representantes em relação aos seus representados. Então, imagine que uma cidade pequena, Ribeirão tinha 20 vereadores, uma cidade vizinha aqui, igual Cravinhos, tinha 18. O que entendeu o estudo feito pelos senadores, pelos partidos, pelos deputados da época? Entendeu que uma cidade de porte pequeno não pode ter tanto representante. E uma cidade de porte maior precisa ter mais representantes, dando assim, dentro dessa equação, um sentido maior ao que a gente chama de representatividade. E a PEC dos vereadores criou, dentro da nossa Constituição, uma lista do limite máximo de vereadores que é possível ter numa cidade. Ribeirão, pelo que demonstra a primeira prévia do censo, não vai atingir o patamar agora de 29 vereadores. Ela vai ter uma retração em relação à estimativa. Nós devemos ficar aí com 708 mil habitantes e a gente precisaria de 750 mil para pensar em 29 vereadores. E por quê? Você quer aumentar? Porque quem combate a representatividade
não apresenta muitos argumentos. Aliás, só coloca o argumento da economia. E você me perguntou com quantos vereadores se faz democracia, e eu pergunto quanto custa a democracia. Porque a cidade cresce e você precisa de mais médicos, você precisa de mais policiais, você precisa de mais professores. E aqueles que não têm voz, e que a democracia, depois da Constituição, deu ao parlamento a representatividade, seja de classe, de bairro, de camada, de região, de opção religiosa, de opção sexual, até hoje tem representante. Então, segmento, você precisa pagar também pela democracia, ou seja, a gente paga para ter mais 1.000 policiais, mais 1.000 professores, e às vezes também para ter mais 5 vereadores, e quem paga é a população. Então, o orçamento de Ribeirão Preto é previsto para 4 bilhões de reais, né? Vai aumentar mais 15 milhões por ano, tá? Mas a Câmara já recebe esse dinheiro. Então, o argumento é muito vazio de você trocar algo que é sagrado, que é o poder de dar voz às comunidades, dar voz às etnias, dar voz às religiões, dar voz aos clubes sociais, a troco de só economizar. Então quer dizer, vamos economizar, vamos contratar 1.000 policiais a mais e deixa o pessoal roubar. Vamos contratar 1.000 professores a menos e deixa o aluno burro, sem saber pegar no lápis. Então, tudo existe um preço, e os argumentos têm que ser colocados pela maior vontade das pessoas. Aliás, o que é, Renato? Muitos, e eu respeito todo mundo, respeito as entidades, respeito os empresários, acho que cada um tem que se ater principalmente nas suas atribuições e alçadas, e reduzir ou ampliar o número de vereadores é a alçada do vereador, porque o vereador foi eleito para isso, porque as emendas à lei orgânica podem ser modificadas pela maioria dos vereadores que foram eleitos pelo povo. Esses dias uma emissora de TV falou assim, que se você somar todos os votos dos vereadores eleitos, não atinge 25% da população, ou seja, querendo dizer quase que a atuação do vereador não é legítima. Quem está lá é quem teve mais voto na Câmara Municipal. E disputou a eleição, se filiou a um partido, passou pela convenção e adquiriu o direito. E lançou a público a sua plataforma política. Eu vou trabalhar a favor da educação, da saúde, ou não vou fazer isso, fazer aquilo. Porque ninguém recebe voto se não houver realmente a contrapartida. E a contrapartida do político é exatamente essa, de mostrar os caminhos que ele vai tomar, que ele vai adotar, uma vez eleito vereador. Simples assim. E aí, concluindo esse raciocínio, a quem cabe escolher para a cidade hoje e decidir, contrária ou favoravelmente, quantos vereadores teremos? Os vereadores. Aliás, essa proposta, em que pese eu ser um dos que levantaram a tese, 14 vereadores já apoiam com a sua assinatura lá. Nós precisamos de 15 votos, quer dizer, já temos o voto do vereador Ramon, que é um democrata, vem de um partido da esquerda, que confia nessa representatividade. A democracia volta à pauta do país, vide os acontecimentos recentes, lamentáveis. Então, eu acho que essa discussão é válida e eu fico muito feliz de ter o espaço aberto aqui para discutir. Pode ser que não passe o projeto, pode ser que realmente a maioria entenda que não é o momento, e pode perder a oportunidade mais uma vez. Mas eu, que venho das bases, eu que venho de um bairro carente, eu que sou filho de manicure e de serralheiro, com muito orgulho, eu sei o que eu precisei fazer para chegar até aqui, para ter essa condição de discutir esse assunto. Sou de um bairro, de uma Coab, como muitos vereadores são, o Matheus Moreno o Lincoln Fernandes da Vila Virgínia, a Gláucia lá do Casagrande. Então, assim, nós sabemos o que a gente tem que empreitar para conseguir essa condição de decidir as coisas. E a democracia se faz no plenário, com a consciência e com a impressão digital de cada vereador que vai votar. Agora, achar que a gente não tem o direito de discutir esse assunto e propor esse assunto, no mínimo é insensato, vide os episódios que nós estamos assistindo frente à democracia do próprio Brasil.
não é uma incongruência, não é incongruente um cidadão, né, que se diz dono de uma organização social, qualquer ela que seja, ele apoiar, por exemplo, esse escândalo, esse golpismo que houve em Brasília, né, a tempo domingo aí passado, domingo retrasado, não é uma incongruência ele apoiar esse tipo de coisa e tentar restringir a participação política na Câmara da sua cidade? Ontem, eu que sou um aficionado por rádio, né, e só ouço rádio no carro, AM, notícia, estava ouvindo que uma pesquisa do Datafolha, divulgada ontem, mostrou que 93% da população é contra os atos antidemocráticos. 3% é a favor e 3% não soube responder ou não está inteirado do assunto. Mas 93%... Então, assim, quem tem esse tipo de pensamento vai se deparar com a realidade. A realidade, ela está nas ruas, ela não está dentro de salas fechadas de uma classe ou outra. Como eu disse, eu respeito, acho que cada instituição tem sua função na sociedade e acho que ela tem que se ater mais realmente a defender os seus associados, os seus filiados, os clubes, os seus sócios, as igrejas, os seus praticantes. Mas eu quero saber, se você fizer uma pesquisa, como estão fazendo uma pesquisa, para dizer se a população quer mais vereador ou menos vereador. É claro que a população vai falar que quer menos. A classe política está desgastada, o político está desgastado, eles vão falar que precisa de um vereador. Mas, como bem diz o prefeito Duarte Nogueira em algumas entrevistas, a gente tem que ajudar até quem não quer ajuda. Porque as pessoas, o Kevenato, quando elas precisam de uma intervenção junto ao poder público, o primeiro nome que vem à cabeça dela é de um vereador. Eu tô com uma dificuldade que minha rua não tampa o buraco. Ele tem o vereador como recurso para poder fazer o requerimento, a fiscalização, a indicação. Quando ele não consegue uma vaga na creche, quando ele não consegue uma política pública que atenda o seu bairro, seja em qualquer área social, na saúde, na educação, no esporte, né? O vereador é o intermediário entre o poder público e a população que paga o imposto para isso. É a ponte mais próxima, né? É a ponte mais próxima. O vereador não tem acesso o morador de Ribeirão Preto, aquele que mora no Jardim Jandaia, aquele que mora no Jardim Marquese, aquele que mora na ponta do bairro, no Expresso Locomotiva. Esse pessoal, como é que esse pessoal pega um avião e vai a Brasília falar com um deputado? Como é que esse pessoal pega um ônibus, um cometão aí, vai até Brasília, vai até São Paulo, se desloca pagando uma fortuna de táxi, de qualquer tipo de coisa assim, para falar com um deputado? Então, o vereador é a ponte que ele tem, é a ponte maior e mais próxima que ele tem. E é isso que precisa ser respeitado. E vou dizer uma coisa, Kevenato. E como eu falo, respeito todo mundo, sou empresário na cidade, tenho funcionários, não são poucos, trabalhando para mim, para o meu sócio, entendo o nosso papel na sociedade como gerador de imposto, pagador gerador de emprego, pagador de imposto, mas o mais pobre é o que mais precisa do vereador. O mais pobre, ele não tem o telefone celular particular do prefeito, do promotor, do juiz. Exato. E muitos daqueles que se opõem, que são os grandes empresários, os grandes e que têm méritos, os grandes líderes sindicais, patronais dessas associações, eles não precisam do vereador, porque quando tem um problema na rua deles, um buraco, ele liga direto para o prefeito, liga direto para o governador atende, o prefeito atende. Então, quem precisa da intervenção do representante são aquelas pessoas que não têm voz. Por exemplo, quando eu assumi a vereança em 2017, não existia o Cristo Redentor. Santa Rita do Passa Quatro, se não me falha a memória, tem 11 vereadores. O Cristo Redentor é do tamanho de Santa Rita do Passa Quatro e não tem um representante do Cristo Redentor. A população do Ribeirão Verde agora está representada, e muito bem representada, pelo vereador França, pelo vereador Sérgio Zerbinato. Aquela região já possuía 60 mil habitantes e não tinha representante até 2021.
né? Eles foram eleitos em 2020. Ou seja, quando essa pessoa tem uma demanda, como é que ela faz? Aí liga na rádio, liga aqui no Lincoln Fernandes de manhã, liga naquele quadro lá da IPTV, liga lá, entendeu? Então, assim, a organização da democracia, ela foi feita por partidos, ela foi feita por partícipes desses partidos, e que colocam, dentre as suas bandeiras e regiões, à disposição dessa população, com coragem, porque não é fácil encarar a vida pública. Você perde toda a sua privacidade, toda a sua... você tem que ser corajoso. Aliás, para votar esses projetos tem que ter coragem. E vereador também tem que ter coragem. As medidas difíceis, a gente pode dar um nome de rua aqui, uma placa ali, um título de cidadão, isso é legal. Mas se não for para encarar os problemas difíceis também da nossa cidade, também o mandato fica em vão. Eu tenho 1 milhão de defeitos como parlamentar, como tenho muitas qualidades, acredito. Modéstia à parte. Mas uma coisa que não me falta é coragem. Porque ou a gente defende o que a gente pensa, ou a gente fica acuado à mercê de decisões de pessoas que não foram eleitas para decidir o que a gente tem que decidir. Uhum. Você falou de custo da Câmara, né, e que muita gente usa erradamente esse tipo de coisa. Nós conhecemos bem como é que é. A pressão que houve lá atrás para se derrubar o número de 27, cair para 22, foi muito grande. Empresários invadindo gabinetes e fazendo negociações, aquelas coisas que a gente bem conhece. E não houve, na verdade, não houve nenhum tipo de economia. A Câmara, ela recebe um 1/10 que é fixo, né? E todos os presidentes que passaram nisso que vocês consideram a nova Câmara, fizeram um absurdo de diminuir, inclusive, o valor que a prefeitura teria que passar. Um ato absolutamente demagógico. Isso eu posso falar, porque de cátedra, eu trabalho com o Lincoln Fernandes, é meu amigo, mas o ato que ele fez absolutamente demagógico. Já tinha sido feito, o menino do Léo Oliveira, lá, o Igor Oliveira, já tinha ensaiado alguma coisa nesse sentido, e o Maraca não fez nada para restituir esse tipo de coisa. Então é uma Câmara covarde, omissa e submissa, porque esse valor é valor que está escrito na Constituição, é constitucional esse repasse. O que não é constitucional, o que não é cabível, o que não é entendível, é que no final do ano eles fazem um cheque desse tamanho, faz um cheque de 8 metros de comprimento, aqui, estamos devolvendo para a prefeitura, coisa e tal, como se fosse uma grande coisa. O prédio da Câmara, e você conhece bem, o prédio principal, o prédio de entrada, está desmoronando, ele está esfarelado, ele está caindo, ele está desmanchando, está derretendo como um sorvete, e ninguém conserta e devolve dinheiro no fim do ano, no fim do ano eleitoral. Como é que funciona esse negócio? Você concorda com esse tipo de coisa? Acha que dinheiro para ser devolvido mesmo não é para consertar o que está lá? Não poderia ter outra finalidade? Quer ver, Nato? Eu acabo de deixar uma secretaria, a qual fui titular durante 2 anos, que tem um orçamento baixo para as necessidades da cidade. E eu dizia para a minha equipe exatamente o seguinte: vamos com planejamento, com muita probidade, gastar o orçamento. Gastar o orçamento, executar o orçamento não significa torrar dinheiro, se você gastar bem. Lógico. E nas causas republicanas. Então, porque pior do que você ter um orçamento baixo é você não gastar, porque você já não faz muita coisa porque o orçamento é baixo, e aí você deixa de executar ele, você fez menos ainda. O Tribunal de Contas, ele faz apontamentos do gasto público no Executivo, no Legislativo, e tem as contas também do Judiciário. Eles abaixam do 10º justamente porque o Ministério Público quer saber por que você não gastou. Então, exato, promover gastança com coisas que não atingem o objetivo das atribuições do Legislativo é uma coisa, torrar dinheiro é outra. Vou dar um exemplo para você. A Câmara que eu participei e fui eleito no mandato pleno, ela tinha 27 vereadores. Ela gastava esses 27 menos os vereadores do que a Câmara anterior, que tinha 20. Ou seja, eles tinham mais assessores, eles tinham mais combustível, eles tinham mais insumos. Então, por isso que eu digo que esse assunto só relacionado a gasto público, ele não justifica e não é discurso
Porque para você exercer política pública, qual que é o papel do vereador? Fiscalizar, visitar os bairros, entender as necessidades, demandar para a prefeitura as melhorias necessárias, ser a voz do povo. Como que você executa um trabalho sem orçamento? Qual que é o orçamento para a segurança pública? O que tem que ter na segurança pública? Armamento, treinamento, munição, viatura, base. O que tem que ter na democracia, no parlamento? Tem que ter assessores, não de forma exagerada, assessores que trabalhem pelo povo, não trabalhem particularmente para o vereador, carro oficial, mas que não sirva para objetivos particulares, mas sirvam para rodar os bairros, para poder ir nas secretarias, para poder reunir, para poder desempenhar o trabalho. Isso tem um custo. E o custo do Legislativo em Ribeirão Preto eu acho que é um custo razoável, tanto que as contas vêm sendo aprovadas, mas está se devolvendo recurso e está baixando o 10º, porque senão o Tribunal de Contas vai pegar no pé do presidente da Câmara e vai reprovar as contas. Opa, você tem orçamento e não executa? Né? Só devolve? Então não adianta também economizar o orçamento, igual você falou, deixar a Câmara em más condições e os vereadores sem condições de exercer o seu trabalho. Então, enquanto a gente não entender que a democracia tem separação de poderes, que tem representantes eleitos democraticamente pelo povo, e que eles têm que exercer numa cidade que cresce a cada dia, atividades que demandam mais gente. Por exemplo, hoje a pauta LGBTQIA+, ela é uma pauta. Esses dias eu vi o anúncio dos ministros do Lula que estão assumindo, falando, nós vamos tornar visíveis os indígenas, os quilombolas, LGBTQIA+. Esses dias eu fiquei até feliz que teve infeliz porque morreu um rapaz que a maca, ele não cabia dentro da maca, eu que sou gordo. Até os gordos existem, tem que olhar para os gordos agora. Os restaurantes tem que ter uma cadeira mais larga, o cinema. Então o mundo está em transformação e a gente precisa de mais representantes de mais segmentos. Além dos regionais, além dos bairros, além do Bonfim Paulista, além das regiões do Ribeirão Verde, do complexo aeroporto. Acho que todo mundo tem que ter representante, senão a gente vai ter uma cidade desigual. Não tem a menor dúvida. Você está falando em investimento, obviamente você está se tratando de investimento social, investimento que tem que ser feito na sociedade, investimento que tem que ser feito em certos setores da sociedade que foram completamente abandonados. Eu vou trazer esse tipo de investimento para uma conversa que você conhece bem. Você falou do seu movimento, né, do seu trabalho. Você tem um bar, o Martinicos, né? E que você sabe muito bem ali o que é custo e o que é investimento. Então, quando você contrata o melhor cantor da noite, quando você traz o melhor violonista da noite, quando você traz alguém que agrada ao público e que te traz um retorno favorável, vou até me arriscar aqui, de sexta-feira o Doni toca lá, certo? Que é um dos maiores músicos da cidade. Você sabe que isso chama-se investimento, não é custo, né? É a mesma coisa com a política. Se você eleger um vereador ganhando R$1 por mês, mas que não faça nada e só atrapalhe, esse vereador tem custo para a cidade. Mas se você eleger 27 vereadores que ganhem 10 mil cada um, mas que realmente trabalhem, façam o que a cidade precisa em termos de fiscalização, em termos de ordenação jurídica, em termos de concretização de projetos, essa coisa toda, isso chama-se investimento. Essa é a grande diferença que parece que essa gente não quer entender, porque tá bom para eles, né? Eles são obrigados a tratar, quanto menos eles tiverem contato com vereança, com vereadores, vereadoras, para eles vão se sentir extremamente melhores. Por quê? Porque é mais fácil você convencer uma pessoa, e olha que eu estou sendo bonzinho no meu vocabulário, estou dizendo convencer, na verdade não é um posicionamento de convencimento, né? É alguma coisa como trazer para junto, você seduzir e fazer esse tipo de coisa aí. Então é muito mais fácil você seduzir 22, você fazer a cooptação de um número menor do que um número maior. E é exatamente o que essa gente está representando, André. O Kevenato, e aí, né, é um pensamento de quem gosta de política, de quem se meteu nisso lá atrás, que vem
como você disse, de líder A de propaganda foi de torcida, graça, viu? representante de sala no Sinhá Junqueira, conselheiro da escola na escola pública no Zé Sampaio, de quem exerce algum tipo de liderança, mas vindo de baixo. Tem algumas coisas no Brasil que são deturpadas, mas, por exemplo, você está viajando, está fora, aí nós temos aqui o SUS. Pode-se fazer qualquer crítica ao SUS, em relação a alguma deficiência, em relação a alguma falta de investimento, mas o SUS ele é para o rico, para o pobre, o SUS ele é para o branco, para o preto, para a mulher, para o homem, para o alto, para o anão. O SUS é universal, o SUS é gratuito e é integral, né? Faz desde um curativo no dedo até uma cirurgia no coração, um transplante de coração. A política de democracia no Brasil tem que ser louvada. É a única forma, Kevenato, de lideranças populares, e eu me considero uma delas, porque eu moro de aluguel lá, sou vizinho da Graça Novaes, lá no Monte Alegre, imagina. Não tenho casa, ando de cadete, sou um trabalhador qualquer, mas de emergir alguém das comunidades no poder. E vou até te dizer que nós, vereadores, não somos o poder é o dinheiro no mundo. Esses empresários, esses grupos são o poder, mas nós somos a representação do poder. O vereador é a representação, ele não é o poder. Não sei vereador que fica dando carteirada, que acha que é Deus, e graças a Deus isso não é meu caso, mas deputado que dá carteirada. Então, assim, o poder que emana do povo tem como seu representante o legislador. Aquela pessoa que está ali, que é do bairro, que é da comunidade. Quando é na cidade pequena, e vereador de cidade pequena tem apelido, é o Chico Pingaiada, é o Tião da Banca, entendeu? Mas ele é o retrato da sua comunidade. Eu, quando fui do Conselho de Ética, eu fui o relator do processo de cassação que o vereador Marmita sofreu por causa do pancadão que ele, como vereador, pediu o fechamento de uma rua no Ano Novo, na Transerp, a pedido do povo. E nesse fechamento de rua, que foi negado, a população fez por conta e ele tentaram responsabilizá-lo pela atitude daquela comunidade. Se lá onde ele mora as pessoas foram providas com um nível de educação menor, um nível de consciência menor ou de legalidade menor, a culpa não é dele. Até porque o bairro dele foi provido em volta de um cadeião. A Ribeirânia foi provida em volta de um monumental estádio de futebol. O Jardim Botânico é o que é, porque ele foi provido em volta de um parque lindo. Então, a sociedade, o seu comportamento, a culpa é das bases, da estruturação, daquilo que foi dado para cada um. E eu quis dizer naquela época o seguinte, que o Marmita pediram para ele para fechar a rua. Se fosse a Igreja Católica, talvez ia pedir para o Rodrigo Simões, que tinha envolvimento ali com o Padre Chico, o João Batista. Se fosse a Igreja Universal que precisasse fechar a rua, ia pedir para o Otoniel Lima, como hoje acho que eles pediriam para o pastor Brando, que faz essa representação. Se for lá a torcida do Botafogo, que quiser fechar a Toca da Pantera, tenho quase certeza que eles vão pedir para mim. Ou seja, o morador do Parque Ribeirão, se ele tivesse que pedir alguma coisa para alguém, para quem que ele ia pedir? Para mim que não era para o Marmita. Isso eu falei como relator do processo. E aí disse o seguinte, como um dia um narrador gaúcho disse sobre o Rafael Sobis, quando o Inter ganhou a Libertadores do São Paulo, que o gol de raça, aí o narrador disse: Rafael Sobis tem jeito de gaúcho, tem cor de gaúcho, tem cara de gaúcho e é gaúcho. Eu disse no meu discurso, evocando quase o Fernando Chiarelli, que esse pessoal que votou no Marmita, eles é meio parecido com o Marmita, usam as roupas parecidas com a do Marmita, eles têm o cheiro do Marmita, e esse povo também é povo. Esse povo também vota, esse povo também paga imposto, esse povo dá um duro danado, né? A gente tá vendo esses períodos de chuva, tudo. Então, assim, ou a gente entende a democracia de forma profunda, ou a gente aceita qualquer coisa
que contam para nós ou que induzem a gente a fazer votações até contra a nossa vontade. Tem muito vereador que quer votar. Ah, mas eu prometi ali para um grupo. Ele vai ver no futuro que ele não fez um bem para todos. Sabe por quê, Renato? É muito possível que eu seja candidato na próxima eleição. Mas é possível só. Uma que eu tenho que ter saúde, tem que estar aqui vivo. E outra que eu não sei também, porque eu tenho a vereança como um sonho realizado na minha vida. O mandato que eu tive na 17ª legislatura foi uma realização que eu busquei por 12 anos. E eu não tenho obsessão, apego, tanto que eu fui agora para a Câmara e não levei uma caneta. Eu fui para a Secretaria de Esportes, eu cheguei com a roupa do corpo e saí de lá com alguns presentes que alguns esportistas me deram, uma camiseta de um time, de uma corrida de rua, de alguma coisa. Então as pessoas são muito apegadas e esquecem do principal. O principal, aquilo que a gente deixa das leis que são constituídas, é para todo mundo e para quando a gente nem tiver mais aqui. E mais do que isso, quem faz o bem pela cidade, pelos aqueles que mais precisam, faz para a gente que a gente nem conhece. Eu fui eleito com 2.500 votos, agora estou lá suplente com 2.100 votos. A cidade tem 708 mil habitantes, ninguém nem conhece o André Trindade. Eu tive programa aqui no Grupo Tati de esportes, né, do futebol amador, da várzea, né, do Pela Porco, do Amadorzão. Eu sou muito mais conhecido como apresentador, narrador de futebol amador do que chefe de torcida. Molecada jovem, que eu nem lembro mais quem é. Assim como um professor na escola, igual o Gilberto Abreu, que ô professor, ele finge que lembra de todo mundo, mas não lembra não. E eu tenho o maior orgulho. Eu tenho o maior orgulho, o Renato. Porque na torcida, como eu fui presidente 16 anos, o pessoal me trata por presidente. Ô presidente, né? Manda áudio, ô presidente, queria falar um negócio com você. Eu tenho muito mais orgulho, e muito orgulho da minha origem. Né? Porque torcida organizada é um negócio mal visto. E você fazer uma coisa boa naquilo que é ruim é difícil, né? Então eu acho que eu fui reconhecido, né? Então eu tenho o maior orgulho disso, de exercer essa liderança positiva, de uma coisa da cidade, de uma coisa contra a violência, que é a tônica das torcidas, droga, né? Quer dizer, bom caminho, né? Então, o Renato, essa questão para mim de democracia, de política, de representatividade, do funcionamento do Brasil e a sua Constituição, para mim é sagrado. E eu vou lutar. Eu vou te falar, eu recolhi 14 assinaturas em 15 minutos. Isso era bom falar. E eu não conhecia o pessoal lá não, viu? Eu não conhecia a Judete, não conhecia a Duda, não conhecia Ramon, não conhecia algum França eu conhecia. Muitos lá não foram vereadores comigo. Entendeu? Mas o pessoal está muito convicto dessa pauta democrática que o Brasil exige nesse momento. Então, eu tenho bastante otimismo que essa matéria vai ser bem apreciada na Câmara Municipal, respeitando quem é contra, respeitando quem vota contra, né? Desde que seja honesto o tipo de abordagem, né? Eu acho que é válido discordar, porque isso também é da democracia. Mas não julgar que não é legítimo. Né? Lógico, não tem a menor dúvida. Antes da gente falar do União Brasil, partido ao qual você está ligado e pertence ao alto comando aqui em Ribeirão Preto, eu queria te fazer uma pergunta sobre poesia. Se você fosse fazer uma poesia, você diria que a CI rima com democracia ou não? O I da democracia, né? Democracia. Mas eu falo muito abertamente. Eu falo, o debate de ideias é uma coisa muito fascinante. Quando eu fui vereador, eu sou um leitor das suas colunas sempre, ainda que trazendo críticas, e as críticas são boas porque são elas que nos melhoram ao nosso trabalho na Câmara, a qualidade da Câmara. Isso é mágico, né? E eu não tenho nada contra, viu? Sou comerciante, minha mãe é comerciante, não tenho nada contra o presidente da CI, aliás, pessoa que eu respeito muito. O que eles colocam como discurso eu não concordo e me posiciono que não concordo, né? E como eles podem não concordar comigo também. Agora eles têm bastante trabalho,
no momento da economia que a gente passa, com os seus associados, momento pós-pandêmico, momento de uma pauta maior, que é a pauta da reforma dos nossos impostos, né, reforma tributária. Eu só acho que neste momento a alçada, a sugestão é bem-vinda, a manifestação, mas a alçada para decidir isso é a alçada daqueles que se elegeram vereadores, né? Então, a separação de poderes se fala em executivo, legislativo e judiciário, mas também cada um no seu quadrado em relação a saber até onde pode atuar e se posicionar, né? Porque atuar e se posicionar é legítimo, o que não pode é pressionar, coagir, né? A gente viu aí, o Kevenato, um denuncismo grande da população nas eleições passadas de, por exemplo, assédio eleitoral, ou seja, os mais poderosos querendo oprimir os funcionários que dependem do emprego a votar no candidato A ou B, né? Mais no B, né? Do que no A, né? Então, acho que só tinha o André Janones, né? Álvaro Dias, né? O B tinha né, um B grandão, né? Verde e amarelo, mas assim, isso é muito ruim. Então nós não podemos também. Eu falo, o vereador tem que pensar mais, tentar olhar para a votação dele. Eu recomendo, eu tenho um aplicativo que chama Politic, que dá por bairro onde o vereador teve voto, ou seja, conversa mais com a sua base do que receba pressões aí, porque depois quem vai te reeleger, ou quem vai reconhecer, ou te criticar, ou te elogiar é a sua base, né? O que é, Venato, eu brinco com a Graça Novaes. Eu moro de aluguel, né? Eu sou da Vila Tibério, morei no Zé Sampaio, né? Minha mãe tá lá até hoje. Eu moro de aluguel lá no Monte Alegre, ou seja, eu não sou um morador nativo do Monte Alegre, né? Aliás, gostei, porque já faz 5 anos que eu moro lá. E é um bairro muito bom, de pessoas muito, muito agradáveis, né? Os vizinhos ali. E aí tem os problemas do bairro, né? Asfalto, sinaleiro, e a Graça, você é um vereador do bairro, não recapeia a sua rua. Eu falo, eu não posso legislar em causa própria, eu tenho que recapear as ruas da cidade inteira, né, como vereador, né, como secretário, como quem, né? Mas eu queria dizer para ela o seguinte, falou, Graça, aliás, você devia cobrar os vereadores mais votados no bairro, que eu tô longe de ser. Sabe quantos votos eu tenho no meu bairro, Kevenato? 4. Nem mais. Não. 4 votos. Não, quanto? 4. 4 votos? No Monte Alegre, né? E pouca gente sabe, eu que sou um oriundo da periferia, né, ou um índio pé vermelho da Vila Tibério, eu sou o vereador mais votado da City Ribeirão, com o dobro do voto do segundo, que é o Marcos Papa. Então, assim, são algumas coisas que a democracia vai explicar. A consciência, né? O santo de casa que não faz milagre, né? Eu tenho 150 votos na Vila Tibério, imagina. É bastante pra mim, mas eu tenho voto na cidade inteira, né? Deve ter muito botafoguense na City, viu? Na City Ribeirão. Deve ser um reduto. Botafoguense tem em tudo quanto é lugar, lógico. Nós somos. Mas enfim, Kevenato, eu queria dizer que, de verdade, eu sou uma pessoa que, eu falei, posso ser acusado de muita coisa, mas de não ser espontâneo, de não ser consciente, realista das coisas. Pode me faltar capacidade em muitas áreas, mas o que eu falo e não faço jogo, não faço tipo. Eu não tenho nada contra quem se opõe aos 27, mas eu faço o trabalho naquilo que eu acredito, e ninguém vai mudar essa essência. Eu acredito nisso, eu vou em frente, entendeu? Então tem que seguir em frente, tem que seguir isso mesmo. É impopular, é uma pauta que você não deveria mexer agora. Então para que eu tô lá no mandato? Eu tive voto, eu entrei lá. Não foi o Duarte Nogueira, não foi o Nogueira que me nomeou lá na Câmara, viu? Foi os 2.079 eleitores que foram na urna com sevandija, com pandemia, com descrédito, com essa divisão que tá o Brasil, foi lá e votou em mim. Entendeu? Eu acho que uma das desculpas mais esfarrapadas de político, e seja em qualquer instância, eu estou falando, seja ele municipal, federal, estadual, por onde passar, é essa história de que agora não é hora.
Eu não sei quando vai ser a hora. O Geraldo Passa Vandré rápido, cantou viu? muito bem isso. Depois passa rápido. O Geraldo Vandré já cantou muito bem isso, né? Quem sabe faz. A hora não espera acontecer, não. Né? Você tem que fazer. Eu queria só transformar a nossa conversa agora e falar um pouco do União Brasil. O prefeito Duarte Nogueira já deu demonstrações que dificilmente ele vai ficar quietinho ali no PSDB. Deve estar procurando um partido, tá com negociações, né, lá em cima, na parte de cima, coisa e tal. Há a possibilidade de ele ir para o União Brasil? Vocês chegaram a conversar? Ele chegou a trocar figurinha com você, especular sobre isso? Olha, Kevenato, é evidente que seria muito bem-vindo, né? Se especulou, inclusive, nos seus programas aqui na Tati, 2, 3 anos atrás, que ele poderia ir para o meu partido Democratas na época, né? Que se tornou União Brasil. Isso não aconteceu. Eu de forma oficiosa e até às vezes em tom de brincadeira, sempre ando com uma ficha no bolso. Hoje eu tô sem bolso, senão eu estaria com a ficha aqui. E ofereço essa ficha ali para quem quiser vir. É um grande líder, já foi do nosso partido, né? Começou a carreira no PFL, onde eu também comecei. Agora, o que precisa se analisar é a nova estrutura política do país. O União Brasil era um parceiro de primeira hora do PSDB. Quando o PSDB perde a eleição para governador, a União Brasil perde a eleição também. Então, no governo montado pelo governador Tarcísio, esses partidos não foram prestigiados com nenhuma secretaria, ou seja, outros partidos ocuparam esse espaço dos tucanos e também do nosso pessoal que comandava a parte do Estado. E agora, evidente que o prefeito deve ter dentro do seu próprio planejamento aquilo que ele sonha, que ele almeja, que ele vai tentar buscar, como eu também tenho alguns sonhos, né, que eu ainda espero realizar. E ele vai, com certeza, ele tem dito que não tem nenhum motivo para sair do PSDB. Mas é evidente que, estrategista que é o Duarte Nogueira, ele vai avaliar dentro do seu projeto, dentro daquilo que ele pensa, qual o melhor caminho para ele atingir o que ele deseja, e isso fará parte de todos nós. Os meus deputados e líderes perderam a eleição, se fosse no jogo do bicho, do primeiro ao quinto. O deputado estadual perdeu, foi deputado por 6 mandatos. Meu deputado federal foi ser vice do Rodrigo, perdeu. E perdeu também a vaga de deputado. O Rodrigo perdeu e vai ter que se repaginar, né? Aliás, né, vou fazer aqui uma profecia, até que eu não tenho autorização para falar pelo Rodrigo. O Rodrigo, esse sim, muito provavelmente voltará para o nosso partido. Ele já anunciou que ele pretende voltar às bases. Será muito bem-vindo, é a casa dele. Ele foi levado de última hora pelo Dória. Ele só foi para o PSDB para garantir a candidatura, porque senão ele teria que disputar uma prévia com o Geraldo Alckmin, né? Que, aliás, o Geraldo Alckmin, para mim, é o maior vencedor dessa eleição, né? Então, mas assim, o Rodrigo, lá estão os maiores amigos, parceiros leais do Rodrigo. O Rodrigo tem 25 anos de carreira pública, desses quais 23 no PFL, no Democratas. Foi fiel quando criou o PSD e não acompanhou até então o seu companheiro de partido Kassab, né? Quando teve essa cisão. E eu também me filiei em 2000 no PFL e até hoje fiquei 1 ano fora do partido. Quando a Darcy Vera desmontou o DEM para montar o PSD, não teria chapa para disputar. Eu fui disputar pelo PR, que hoje é o PL, né, do Bolsonaro. E depois, no ano seguinte, regressei ao Democratas e estou aqui até hoje. Aí o partido muda de nome. A pessoa, André, você mudou de partido? Eu falei, não, o partido que mudou, eu continuo aqui. Eu não assinei nenhuma outra ficha, né? Mas Só para não deixar o ouvinte na expectativa e ficar se coçando o cérebro, será que ele não vai perguntar? Eu vou perguntar. Você disse que é exemplo do Nogueira, você também tem sonhos. Que sonhos são esses? Quais são os seus sonhos políticos? Kevenato, eu sou muito consciente daquilo que eu quero, daquilo que eu posso mais ajudar. E até esse meu retorno para a Câmara não era previsto agora, mas foi uma composição de mudanças que o prefeito precisou fazer.
E eu estou de volta à Câmara e honrando lá aqueles que votaram em mim. Eu acho que eu nasci para ser representante, por isso que eu estou nessa luta de vereadores aí. Eu quero ser deputado um dia. Eu quero representar um pouco mais de gente. De gente minha, gente ao meu redor. Eu sou ribeirão pretano, mas eu sou paulista também e eu sou brasileiro. Eu tive muita honra em representar a torcida do Botafogo, que era o meu time. Hoje eu represento parte da população da minha cidade. Gostaria muito ainda de contribuir representando numa amplitude maior a população do meu estado, né? Então, e uma coisa muito legal daquilo que eu penso, eu não quero ser vereador pro resto da vida. Se eu for deputado, eu não quero ser deputado pro resto da vida. Eu sou de realizar, contribuir e também passar o bastão para outros, porque eu acredito nessa democracia. Quando a Câmara não votou o projeto de 27 vereadores, e podia ter feito isso na última legislatura, para manter os 27, eu fiz um discurso dizendo o seguinte: eu sou presidente de partido, eu não faço só por mim, eu faço por todo mundo. Eu quero que as pessoas que querem entrar na política tenham as mesmas oportunidades que eu tive. Eu vejo a justiça eleitoral, de tempo em tempo, e não em época de eleição, nas épocas que não tem eleição, fazendo quase que uma convocação. Você, mulher, venha participar da política. Você, jovem, tire o título de eleitor. Como é que eu vou garantir participação na política se eu vou restringir o número de vagas? Porque não é só vaga de vereador, vaga para candidato. A pessoa tem que se experimentar na urna, tentar dar sua contribuição, colocar o seu nome à disposição, como eu coloquei o meu nome por 6 vezes. Eu ganhei uma eleição, eu perdi 5. E sou feliz porque eu acho que na verdade eu ganhei foi todas, né? Porque eu continuei, né? Então eu... Não, só o fato de você tirar um cidadão de casa, né? Em pleno domingo, aquilo que você falou sobre chuva, pandemia, crise pessoal, o cidadão está de saco cheio, sem dinheiro, sem nada. Você tirar esse cidadão de casa com a colinha ali, com o seu número lá e consagrar o seu nome, isso já é uma grande vitória, né? Eu jamais fui candidato, não vou ser candidato, porque o meu estupim curto fica muito, muito difícil. Mas se eu for candidato e tiver o meu voto, eu já estou feliz. Porque eu mesmo me duvido. Mas sabe o que é, Venato? E aí por exemplo, quando mudou a regra eleitoral, e vem mudando, cada eleição muda. Eles usam o Congresso, que muda as regras eleitorais, né? Ele usa a eleição municipal como cobaia, né? Então os caciques marcam a guerra lá em cima e os índios ficam aqui que nem trouxa dando flechada um no outro aqui. Sai 1000 candidatos a vereador, né? Mas toda eleição muda alguma coisa. Por exemplo, na última eleição teve um advento novo, o qual me deixou fora da Câmara, que o partido que não faz cadeira agora participa da distribuição das sobras. E possibilitou em Ribeirão que 5 partidos que não fizeram o quociente, antigamente esses partidos não teriam nenhum vereador, em hipótese alguma. O PSOL, o Republicanos, o PRTB, o Novo e tem mais um partido. Eles não fizeram o quociente e fizeram o vereador. Agora mudou a regra. Antigamente, quando na última eleição nós tínhamos 27 vereadores, então os partidos puderam lançar 33 candidatos, ou seja, 22 vagas em disputa, 150% das vagas poderiam ser colocadas de candidato, mais gente participando. Nessa eleição já de deputado e a próxima de vereador mudou. Agora os partidos podem lançar a quantidade de cadeiras mais um, e não mais 50%. Então, por exemplo, se ficar em 22 vereadores, cada partido, ao invés de lançar, como na última, 33, vai lançar 23. Ou seja, 100, 200 pessoas a menos participando dessa festa democrática, né? Se for 27 vereadores, cada partido vai poder lançar 28 na campanha, ao preço de 23, se for os 20. Então, assim, eu, como disputei 6 eleições e acho importante a participação e a oxigenação das opções que a gente tem de representante, todo mundo tem uma boa ideia, ou até uma má ideia, mas se tiver má ideia, ele vai ser julgado na urna, né? Ou no Ministério Público, ou na delegacia de polícia, né? Todo mundo paga pelas suas escolhas.
Então, por isso que eu falo que o vereador não pode ter medo de votar as coisas importantes. Tenha a sua consciência tranquila. Esses dias eu ouvi do Silvio Santos que quem tem a razão tem Deus como seu advogado, e quem não tem a razão tem Deus como seu juiz e o diabo como seu advogado ainda. Então, então o que acontece? Se não for para fazer a política pensando em tudo, se pensar só em você, não entra na política. Se você pensar pequeno, em poucas coisas, não entra na política, porque você não vai poder deixar nada de exemplo para ninguém. Então, os exemplos têm que ser de boa conduta, de coragem, humanismo, né? E autocrítica, né? Acho que isso que é importante. Mas eu ainda quero ser deputado. Se o povo não tem juízo, a gente sai candidato, vota na gente, tá eu de novo lá na Câmara. Tomara, André. Vou torcer para isso. André Trindade, ex-vereador, atual vereador, daqui a pouco o homem que está batalhando por um aumento de número de vereadores na Câmara Municipal. Eu estou a favor dele, acho que tem que ter esse aumento, tem que ter esse crescimento realmente. Vai tornar a Câmara muito mais competitiva, muito mais representativa, sem dúvida nenhuma. Quero agradecer bastante sua presença. Apareça quando quiser e muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, sempre que chamado e puder contribuir com esse debate. Nesse e qualquer um outro, se for um dia falar de boemia lá do boteco. Aliás, bar é um lugar bom para falar de política. Viu? Recebo muita gente lá que vai lá trocar umas fofocas. E mais uma vez a propaganda vai de graça. E o Martinicos realmente tá valendo 2 chopps já, hein? E o Martinicos realmente é um ótimo lugar para isso. E o que me deixa feliz é que é isso aí. Que o debate é respeitado. O que é Venato que acha que eu tô certo, que tem que ter mais representante, ele sabe que se eu for voto vencido, eu tenho que respeitar a decisão. As pessoas querem tudo na marra. E dessa vez, eu lembro que 3 anos atrás era impossível tocar nesse assunto. E eu tô vendo hoje, mas eu acho que isso está acontecendo com o Brasil. Eu vejo a própria imprensa, a não ser quem é muito viciado, ou muito apaixonado, ou muito tendencioso, mas a imprensa em geral, pelo menos está discutindo esse assunto. Todos os grupos. Então, mas tem a representatividade, mas tem a democracia, tem o gasto, mas é assim que tem que ser visto mesmo. Tudo os prós e os contras, né? Então, esse é mais um tema e eu espero ter mais representantes como cidadão de Ribeirão que paga imposto, ainda mais se eu não for reeleito, se eu não disputar a eleição, que eu tenha mais representantes para me cobrar e valorizar a capacidade e a qualidade dos vereadores e não a quantidade, né? Ok. André, brigadão, até uma próxima. E Um abraço. Você que nos acompanhou até agora, fique tranquilo, a gente volta. Até lá.